Bom dia, mulheres sábias. Hoje é segunda-feira, Dia Mundial da Lua, né? É comemorado porque foi a data em 1969 em que os astronautas chegaram à Lua, né? Os humanos chegaram à Lua. E então à noite eu vou fazer uma prática, vou deixar aqui um vídeo para a gente aproveitar esse momento de muita energia da lua crescente que está chegando. Então, para a gente poder criar, co-criar e crescer os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos sonhos, a gente tem que deixar algumas situações para trás, coisas, pessoas, sentimentos. E então essa prática é para isso, é para a gente limpar, fazer uma limpeza e se abrir para o novo que pode chegar com esta lua crescente, né? Então, o vídeo que eu vou liberar à noite vai ser um pouquinho diferente, é uma prática legal. E aqui, agora eu resolvi fazer para iniciar a semana uma tiragem geral de tarô. E já caiu aqui, pulou a Rainha de Espadas. Olha só, eu acabei de falar, né, sobre o cortar o que não serve mais, para poder abrir espaço para o novo, para a gente receber o novo, o que nós queremos de fato para a nossa vida. E aí aparece aqui a especialista em selecionar, cortar, sabe, limpar, pelo menos mentalmente, né? O que não nos serve mais. Então, vamos aqui. É uma tiragem geral e atemporal. Se cair de paraquedas aqui, pode ser que sirva para você ou não. 6 de espadas aqui. Outra carta que fala sobre deixar, é quando você chega a uma situação ou você realiza que você fez tudo que podia em determinada situação, para determinado projeto e foi o que tem que ser, o que tinha que não ser, não foi, e aí você tem que deixar aquilo para seguir em frente, sabendo que fez o que era possível. Peraí que caiu um bolão aqui, mas eu não vou aproveitar o bolão não, quero carta que caia aqui. E aí eu vou aproveitar esse momento de transição em que estamos da lua nova para crescente. E essa comemoração do Dia Mundial da Lua, eu ainda não assisti os vídeos dos meus astrólogos, dos astrólogos que eu acompanho aqui hoje. 8 de copas, mais uma carta que sinaliza que às vezes a gente tem que deixar realmente até algumas emoções de lado, assim, alguns apegos. E caiu o Cavaleiro de Ouros, mas eu não vou aceitar. Vou aceitar o 8 de copas que caiu sozinha aqui, pulou. E vamos ver o resto, né? Para depois eu ver a tiragem completa. 7 de espadas. Espadas está caindo aqui bastante. O mental trabalha muito, né? Quando a gente quer criar alguma coisa nova, mas fica apegado e tem dificuldade de identificar o que nos prende a determinadas situações e que às vezes a vida não anda. Caiu a roda da fortuna, que é maravilhosa para esse momento. Cartas aqui virando, mas não estão caindo. Cavaleiro de Copas, já tá ficando bom aqui. E aí, à noite, o que eu vou fazer nessa prática é realmente você identificar o que não te preenche mais, o que suga a sua energia de fato, né? E a gente corta assim no nosso chakra do plexo solar, que é o da criatividade, da energia, dos trabalhos da vida, o que tá preso ali, que tá estagnando, sabe? Para poder chegar o novo. A temperança, vou falar mais sobre, deixa eu tirar todas elas.
o louco. Que bacana isso, viu? Eu acho que tem toda a relação com a prática que eu vou fazer hoje à noite. Eu queria fazer ao vivo, mas eu preciso ter 1000 seguidores para fazer ao vivo. E lá no Instagram também, eu tenho mais seguidores nos meus outros perfis. Porque esse aqui do Mulheres Sábias ficou paradinho, né? E aqui no YouTube também ficou parado, então eu não tenho Cavaleiro de Ouros, os 1000 seguidores necessários para fazer a live. Por isso que eu vou gravar o vídeo e vou aceitar esse Cavaleiro de Paus que saiu junto com o Cavaleiro de Ouros. Então eu vou gravar e vou deixar para vocês. Seria ótimo que eu pudesse fazer ao vivo, mas a Lua, Dia Mundial da Lua, faltam só mais 4 aqui. 6 de copas, vê como é que se relacionam, né? A justiça caiu. Caiu embaixo do louco, que maravilha. O eremita, nada mais propício. O 3 de copas, o que é muito bom. E o fundo do deck caiu o Hierofante. Vamos lá, a gente começou com a Rainha de Espadas, né? Quando eu tava falando daquele momento em que pra gente trazer o novo, aproveitar essa energia da transição da lua, da nova para crescente, que é o que a gente quer crescer na nossa vida, a gente tem que eliminar, às vezes até deixando um pouco os sentimentos e emoções do lado, mas pensando de uma forma mais prática, né? Mais realista do que a gente tem que fazer, e nada melhor que ter começado aqui com a Rainha de Espadas, porque ela não é que ela seja fria, mas ela sabe ter o discernimento prático, da vida prática, do que deve seguir e do que não deve seguir. E às vezes a gente deixa de seguir as necessidades, as vontades, o que preenche o nosso coração, porque a gente está apegado a questões, a situações e até a pessoas. Mas aí a gente tem que ver até que ponto, 6 de espadas, a gente tem a consciência do que a gente fez, o que era possível, né? E tem coisas que a gente tem que realmente deixar para trás e seguir com tranquilidade, com aquela segurança de que o que estava ao seu alcance foi feito, né? E aí realmente se desapegar, deixar um pouco esses apegos de situações. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Eu larguei na época que eu larguei a carreira do mundo corporativo, né, multinacionais e tal, na área financeira, porque agora eu faço os trabalhos, consultorias por conta própria, mas na época que eu larguei, eu comecei a estudar fotografia, eu cheguei mesmo a mestrado e tal, e é arte, né, gente? É arte e a fotografia, ela inclui a arte com ciência, né? Porque a gente tem que entender o funcionamento da luz, então tem as leis da física ali. Para quem gosta de estudar profundamente como eu, a gente sabe que não vai apertar um botão e deixar a máquina fazer tudo do jeito que ela quer. A gente tem que entender, eu gosto de entender como as coisas funcionam. Mas foi numa época em que a fotografia começou uma grande transformação, porque eu cheguei a trabalhar com fotojornalismo quando as mídias estavam demitindo os fotógrafos, né? Vocês veem nas mídias hoje, eles pegam muita informação, imagens, até do Instagram de leitores, né? De público em geral. E eu, como outras pessoas que gostam de documentário, eu também fiz curso com uma fotógrafa inglesa premiadíssima e tal, mas a realidade para viver daquilo, nesse momento dessa transição que a gente teve de tecnologia e tudo, ficou muito complexa. Então, eu tô dando um exemplo assim de alguma coisa assim que preenche muito meu coração. Eu falo assim, cara, eu fiz tudo que eu podia, porque eu até trabalhei com fotojornalismo, mas
a realidade física, ainda que a gente queira uma vida mais minimalista, ficou complicada, ficou complexa. Então, foi exatamente essa carta aqui. Eu fiz o que eu tinha aqui, tá tudo fincado aqui, tudo que eu podia fazer de estudo e de trabalho e de tudo. Eu fiz fotojornalismo, fiz eventos, fiz um monte de trabalhos. E eu era elogiada por fotógrafos de 30 anos de carreira. Meu mestrado, inclusive, que eu cursei, foi numa universidade no exterior. E aí eu falei assim, que eu gosto de dar aula, eu queria dar aula, né? E aí eu falei assim, olha, eu vou ter que desapegar emocionalmente um pouco para decidir o que eu vou querer para a vida prática, assim, né? Se isso vai me dar o futuro que eu espero. Então, é tipo isso, eu tô tentando dar um exemplo prático disso. Não é você parar de amar aquela situação, aquele objetivo, mas é ver se para o seu futuro aquilo ainda te pertence. Então, para fazer essa análise mais calculista, né, você tem que deixar um pouco as emoções de lado, por exemplo, né? E é isso, e aí você vai seguindo a sua jornada e às vezes até de forma muito íntima, muito você mesmo, pessoal, assim, sem querer ouvir também tanto às vezes as opiniões ao redor e tal. E aí a roda gira, tá vendo? A roda começa a girar porque é um arcano maior, a roda da fortuna. O universo, ele percebe o seu movimento, a sua energia e ele te ajuda nesse processo, ainda que não seja nada fácil, nada doloroso, né? E as oportunidades, elas começam a se apresentar aqui. E aí, o mais interessante é que se alguém estiver passando por este processo, a carta da temperança aqui, que é outro arcano maior, a vida, é você saber equilibrar o que contém naquele pote, sabe? Para você poder avaliar as oportunidades, as ofertas, os convites, o que te apresenta, sabe? Então a carta da temperança, ela diz sobre isso, sobre cura, sobre você se curar, sobre você deixar padrões para poder equilibrar o que te preenche emocionalmente com o que te preenche no mundo prático, no mundo físico, sabe? O que te preenche externamente para você ser uma completude, um todo. E aí vem novas ideias, ainda que você não tenha uma base muito sólida, quando você corta, limpa o que você sabe que não vai seguir com você num determinado momento, você abre as energias para algo novo, para ter de criatividade, para se jogar no que você se propõe, que é o que a gente vai fazer entrando nessa lua crescente, né? Precisa ser algo repentino, correndo de qualquer jeito? Não. Você pode fazer, Cavaleiro de Ouros, passo a passo, movimento por movimento, listando num papel assim, item 1, o que você tem que fazer para depois ir para o item 2, quais são os passos que você precisa fazer para seguir adiante, entendeu? Pode ser calmo, pode ser tranquilo, pode ser sem ansiedade. Ainda que as ideias comecem a aparecer numa avalanche, sabe? Repentina, rápida, você pode conseguir, eles estão olhando um para o outro, esse equilíbrio do fazer seguindo passo a passo, item por item, com muita calma, mas também não deixando que essas ideias que vêm repentinamente, com energia, com vontade, passem. É você ter o timing. A temperança te ajuda nisso, tá? A você ter esse time.
Quando você está com as suas vontades, as suas ideias, com o seu coração mais puro, mais genuíno, a espiritualidade, ela te ajuda, ainda que você tenha dúvidas e tenha inseguranças, tenham questões inconscientes que podem te atrapalhar. Então, é importante que você observe altos boicotes, assim, quais são as suas inseguranças. Escreva no papel e traga à clareza essas inseguranças, para que elas não te atrapalhem inconscientemente. Esse exercício que a gente vai fazer hoje tem muita relação com isso. O tarô é maravilhoso, não é? Veja do que você sente falta, do que te preenchia anteriormente. O que você sente saudade, qual é a nostalgia. Veja se o que você sente falta não é um apego apenas, ou se era realmente algo que preenchia seu coração, que preenchia o coração da sua criança interior, sabe, que te dava vida, para tentar resgatar isso, se for o caso. Porque se for de direito seu, vai ser porque apareceu aqui logo em seguida a carta da justiça. Essa justiça é a justiça divina, o que é seu por direito e vai se concretizar. Mas você tem que estar com tudo muito claro, com os seus objetivos bem direcionados, sabe, bem equilibrados e usando a sua sabedoria. Se precisar, você pode ficar por um tempo ouvindo a própria voz, você com você mesma, sem contato com outras pessoas, sem ouvir muito, talvez, as outras opiniões, você com você mesma, buscando as suas certezas, os seus pensamentos, o que realmente te preenche, quem você realmente é, e não a persona, que é aquilo que você apresenta para o mundo. Você, o que você é. E aí, óbvio que tem aqui as celebrações, e você pode agregar aqui as pessoas que você quer que estejam com você. Quem faz parte dessa nova realidade que você quer criar, que você quer co-criar. Quem que você quer que esteja junto com você nesse processo. Vão celebrar juntos. Vão fazer juntos. E no fundo do deck foi o Hierofante, que é uma carta aqui que pode ser de um mentor, pode ser um mentor religioso, para quem segue religião, padre, papa, mas pode ser também o lado físico da própria justiça também, tá? Pode ser a justiça operando, mas aqui é quando tem alguém de muito especial que você considera muito, que pode ser alguém mais velho da sua família, que te dá conselhos, do seu mentor espiritual, pode ser qualquer figura nesse sentido que está no fundo do deck. Então, a gente juntando aqui com a lua, ó, vê que pode ser a própria espiritualidade te ajudando aí a trazer a consciência, o que está preso dentro de você, do seu inconsciente, dos seus pensamentos e dos seus desejos. Eu gostei dessa tiragem porque ela tem muita relação com a prática que eu vou fazer hoje, que eu vou deixar o vídeo aqui, já que não vai ser possível fazer em live, né, com todo mundo. Vou tirar uma mensagem. Caiu aqui um rei de espadas. A gente tinha começado com a rainha de espadas. A mensagem final é: neste momento, você pode ser pragmático para seguir em frente com as questões do seu coração. Só mais uma. A força.
A força não significa que você deva suprimir os seus instintos primitivos. Significa muito a temperança, tá? Significa que você pode equilibrar os seus instintos primitivos, as suas vontades, mas também equilibrar com os seus pensamentos, a sua vida, a sua estrutura, a sua humanidade. E usar toda a sua força interna para passar por este processo que você talvez queira agora, aproveitando esta energia da lua nova, que é o que estamos fazendo aqui agora. Vamos fazer hoje no outro vídeo. É isso, e espero que tenham gostado. Deixem nos comentários. Eu acho que ninguém tem visto meus vídeos novos aqui, os meus shorts, porque não tem aparecido nada, mas comentem. Jolie quis falar também no final. A Jolie. Comentem se gostaram, o que acharam, e espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau.